Olá amigos aqui do canal automotivo Coração Mecânico, o canal com as avaliações automotivas mais completas aqui do YouTube. Meu nome é Lucas Basso, jornalista automotivo, e no vídeo de hoje trouxe para vocês esse Volkswagen Gol 1.0 na sua versão de entrada, modelo 2021. Neste vídeo irei mostrar para vocês todos os mínimos detalhes a respeito deste carro aqui. Nós iremos falar sobre sua parte externa, parte interna, motorização. Irei levar vocês comigo para dar uma volta, nós sentirmos o carro, também fazer aquele famoso teste 0 a 100, andar na estrada, falar a respeito de consumo, pontos positivos, pontos negativos, ou seja, é um dos reviews mais completos aqui do YouTube, isso eu posso garantir para vocês. E um detalhe de se comentar com vocês, pessoal, antes de nós continuarmos o vídeo, este carro aqui, ele possui as mesmas versões praticamente. O que muda é motorização e câmbio, mas os opcionais eram iguais para todos os carros. Apenas caso o proprietário que adquiriu o veículo colocasse um opcional a mais, contratasse na concessionária, mas os opcionais de fábrica são praticamente os mesmos, não vai mudar nada. Então pode assistir o vídeo com tranquilidade que o que vai mudar é o motor. No caso nós temos três versões. Esse daqui que é 1.0 manual, nós temos um 1.6 manual e nós temos a versão 1.6 com câmbio automático. Porém, é o que eu falei, opcionais, acabamento interno, são os mesmos, tá? Então fique tranquilo, tenho certeza que esse vídeo aqui vai te tirar muitas dúvidas a respeito deste Gol, desse modelo 2021. Então fique comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe a respeito. Bora lá! E aqui na frente do Volkswagen Gol, que recebeu essa nova restilização, esse facelift, um visual que ficou, na minha opinião, bem harmonioso, eu particularmente gostei, com a cara da Saveiro. E eu diria que os engenheiros automotivos, os designers automotivos, meio que estão num beco sem saída a partir de agora, né? Já não tem mais para onde correr. Nós começamos com aqueles faróis redondinhos, aí depois foi para o farol quadradão, aí nós passamos para aqueles faróis um pouco mais alongados de largura e mais achatados na parte de altura, um farol bem estreitinho, lá saindo dos anos 90, indo para os anos 2000, isso também nós podemos notar também nos carros da Chevrolet. E agora com o tempo eles foram aumentando a altura dos faróis, como é o exemplar aqui deste Gol. E aí depois disso, não é o caso do Gol, mas nos carros atuais nós já estamos ficando com aqueles faróis mais afinados possíveis, praticamente uma tira de farol e em LED. E aí depois disso já não sei mais para onde nós vamos correr, não sei o quanto mais fino irá ficar esses faróis, como é o caso aí da Toro e da Montana, que praticamente copiou a Toro, né? Com aquele farolzinho, aquele fecho de LED bem fininho, e também o caso do Renault Kwid, entre outros modelos que estão sendo lançados agora nesse ano de 2023. Realmente, depois disso, eu não sei para onde os engenheiros vão correr. Começaram afinando o farol no início dos anos 90, depois foi aumentando, agora voltando para a parte dos faróis mais finos. E não é o caso desse Gol, que nós paramos aqui nesse estilo, mas eu achei que ficou uma frente bem harmoniosa, comentário aí dos faróis à parte. Aqui no capô nós temos esse vinco um pouco mais forte, um vinco aqui um pouco mais discreto. O farol dele, como eu falei, esse farol que ficou bem alto, farol com lâmpada simples halógena, e no caso desse, com farol alto e farol baixo na mesma lâmpada, não tem refletor duplo. Aqui na lateral o pisca do carro, no caso a seta, a lanterna, não temos farol de neblina aqui na parte de baixo. E esse plástico aqui ele é fechado, não é uma entrada de ar, esse acabamento aqui do para-choque. Apenas aqui na frente, nessa parte fechada, e aqui na parte central, onde fica o radiador aberto, assim como na parte da frente, apenas essa entradinha aqui, esse vão aqui no meio aberto, aqui do lado fechado e aqui em cima fechado também. O logo central da Volkswagen, na parte de baixo a parte de ar, entrada de ar, como mostrei para vocês. E basicamente é isso a parte da frente do carro, uma frente que eu achei que ficou com um visual bacana, melhor do que os Gols antigos, mas aí é a opinião pessoal minha, cada um tem gosto, cada um tem o seu, mas eu gostei particularmente dessa frente aqui, inclusive com a cara aí um pouco mais agressiva, com a cara da Saveiro, vamos dizer assim. E aqui no coração mecânico do Gol, eu primeiramente peço até desculpas pelo estado que está esse motor. Eu aluguei esse carro, inclusive uma locadora de veículos bem famosa, não vou ficar falando o nome aqui para não denegrir a imagem da empresa, mas me entregarem o carro dessa forma foi realmente lamentável. Além de me entregarem o carro todo sujo,
né, me entregaram ainda com o motor dessa forma. Peço desculpas aqui para vocês, que realmente peguei o carro para gravar e já estava nesse estado aqui. Mas vamos aos dados. Esse motor aqui, MPI 3 cilindros, ele foi lançado no Fox, depois passou a ser utilizado no Up. Andava muito bem, é um motor que gera bastante cavalaria, ele tem um desempenho excelente para o motor 1.0 3 cilindros aspirado. Realmente, em questão de desempenho, esse motor impressiona. Outra coisa que impressiona bastante é o seu consumo. É uma coisa que eu fiquei bastante surpreso. Eu vou comentar melhor depois na hora do test drive a respeito e falar a respeito do consumo também. Mas realmente o consumo acho que é o fator principal que quem pensa em adquirir um carro desse leva em consideração, porque surpreende até acima da média do que é divulgado na ficha técnica. Então depois eu vou dar mais detalhes sobre isso, se realmente vale a pena ter um carro desse em pleno 2023, se não vale, relação custo-benefício, etc. Vou entrar mais nesses detalhes durante o test drive, no final do vídeo. Bom, então aqui nós temos o seu motor 1.0 3 cilindros, com correia dentada, que rende seus 75 cavalos abastecidos na gasolina e 84 cavalos quando abastecidos no álcool, no etanol. Realmente é uma cavalaria que surpreende, inclusive ele ganhou aí uns cavalinhos a mais com relação aos modelos anteriores. Ele é um motor de 12 válvulas, ou seja, 4 válvulas por cilindro, sendo um motor 3 cilindros, e que atinge um torque máximo, ou seja, esse motor te entrega potência máxima ao atingir 3.000 giros na rotação do motor. Isso depois vocês vão sentir comigo na hora do test drive. Sendo o seu torque de 10,4 kgfm quando abastecidos no álcool e 9,7 kgfm quando abastecidos na gasolina. Esse carro ele é um carro bem leve, pesando apenas 1.001 kg para ser mais preciso. 1.000 kg praticamente. Então ele conta com uma relação peso-potência para a categoria do carro bacana. Nós estamos falando de 11,92 kg por cavalo, ou seja, para a proposta do carro tem uma relação peso-potência bem bacana. Bom, e aqui os detalhes então do seu motor. Até peço desculpas mais uma vez pelo estado que se encontra esse motor aqui. Líquido de arrefecimento, reservatório do líquido de arrefecimento, padrão Volkswagen, essa bolinha aqui, certo? Aqui a parte da direção hidráulica do carro. Lembrando, ela não é elétrica, em pleno modelo 2021, a Volkswagen mantém a direção hidráulica do carro, parte de módulo, aqui nessa parte do lado o líquido do limpador de vidros, bateria do carro, detalhezinho aqui para o logo da Audi com a Volkswagen, né, que a Volkswagen é dona da Audi, para quem não sabe, da Audi, da Porsche, o grupo Volkswagen no caso. Esse motor ele foi muito bem calçado aqui, então o que ajudou a diminuir um pouco as vibrações por conta do motor ser um motor 3 cilindros. A parte aqui do bocal do óleo, aqui do lado o nível da vareta do óleo do carro, a entrada de ar aqui na parte da frente. Realmente um motor muito fácil de mexer, manutenção barata, esse é um dos principais pontos positivos para quem busca um carro desse, manutenção barata e consumo, tá? É um motor que você encontra peça em qualquer lugar e como o pessoal costuma brincar até na padaria. Bom, e aqui padrão Volkswagen, né? A Volkswagen consegue ser uma das montadoras mais muquiranas do mundo, então para variar sem manta acústica, sem a parte dos braços pantográficos, os amortecedores, apenas uma varetinha. Isso daí até dá para a gente deixar passar, né? Uma questão mais de conforto para abrir o capô. Agora uma manta acústica, ainda mais utilizando um motor 3 cilindros, merecia ter. Apesar desse motor aqui já ter sido ajustado, não ter tanta vibração assim quanto os anteriores, uma manta acústica aqui iria ser muito bem-vinda, principalmente para viagens longas, pegar a estrada, etc. E aqui na lateral do Gol, que por sinal ela não mudou praticamente nada desde a sua quinta geração, que foi o Gol G5, quando foi inaugurado esta plataforma em 2008. E essa é uma das coisas que vale a pena de citar aqui. Para quem não entende do Gol, não tem muita experiência, né, com as versões, as gerações do Gol que foram lançadas, esse Gol aqui, essa plataforma que é usada nele, essa estrutura dele, a parte de carroceria, é a mesma do Gol G5 desde 2008, quando foi lançado. Claro, eles mudam o farol, mudam o para-choque, a lanterna, mas a estrutura do carro é a mesma. Então, isso é uma das coisas de se comentar. Você está com um carro aqui que é modelo 2021, mas ele tem uma estrutura, uma carroceria
de um carro de 2008. Ou seja, você vai pagar caro num carro, um carro com custo de 2021, ainda mais os carros da Volkswagen que seguram o valor, são carros que têm o preço um pouco mais elevado, num carro que vão olhar na rua quem não entende muito e vai achar que você está andando num Gol velho 2008. Né? Vamos dizer assim, perdão de quem tem o carro, mas um 2008 já é um carro com mais de 10 anos de uso. Né? Então, assim, é esse tipo de coisa que nós temos que colocar na balança na hora de pensar em comprar um carro como esse. Tá? Que realmente os detalhes que foram mudados foram coisas minimalistas. Um farol que aumentou um pouco, diminuiu, uma grade, um desenho, uma faixinha diferente no para-choque traseiro, um desenho diferente na lanterna, mas a carroceria do carro é a mesma coisa de um carro de 2008. Então é isso que nós temos que colocar na ponta do lápis na hora de comprar um carro como esse. O que eu preciso? Eu preciso de um carro econômico, eu preciso de um carro com manutenção barata e eu não ligo para status, eu não ligo para aparências ou o que vão pensar. Beleza, não ligo muito para conforto também, que depois a gente vai falar a respeito disso na hora de fazer o test drive. Beleza. Ou eu tenho uma firma, eu tenho, presto serviços lá de telefonia, de internet ou qualquer outro serviço, rodo com o carro o dia todo, rodo no aplicativo. Excelente, não tenho o que discutir aqui. Mas, na minha opinião, que depois a gente vai se aprofundar melhor nisso, acho que existem outros concorrentes nessa faixa de preço, até porque nós estamos falando, no caso desse Gol aqui, que ele é fabricado em 2020, porém modelo 2021, de uma tabela FIPE, segundo a Web Motors, dessa data que eu estou gravando o vídeo, de R$52 mil, para um carro praticamente pelado. Depois nós vamos mostrar os detalhes internos, que tem itens básicos que hoje seria realmente um absurdo vir sem algum item que ele tem aqui, mas são extremamente básicos. Então, assim, não é para denegrir a imagem do carro e nem nada disso. Eu sou bem sincero nas avaliações que eu faço aqui no canal, e caso você tenha um Gol, eu peço para que você não se ofenda. Eu preciso passar aqui a realidade, o que eu vejo, o que eu sinto quando eu vejo os carros. E realmente esse carro é um carro que, pro preço que eles cobram, né, não que seja um carro ruim, mas pro preço que é cobrado, o valor de mercado dele não condiz, né, com o que o carro entrega. Essa é a minha opinião a respeito. Depois eu vou dar mais detalhes a respeito de conforto, segurança, etc. A gente vai mostrar a parte interna, vai fazer um test drive na estrada. Mas, na minha opinião, o que ele entrega não condiz com o valor, principalmente quando era vendido 0 km. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, para vocês terem uma ideia da ignorância. A Volkswagen me coloca uma chave canivete no carro, até aí ok, beleza, aqui acabou caindo o logo aqui da Volkswagen. Maravilha, uma chave bacana, eu até prefiro essas chaves canivetes do que as presenciais. Mas aí, cadê o botão? É a primeira vez que eu pego um carro que eu vejo uma chave canivete, original de fábrica, sem os controles elétricos, de travar e destravar o carro. Realmente uma coisa assim que é uma muquiranagem, vamos dizer assim, uma economia totalmente fora da casinha, sabe? É uma coisa assim realmente ridícula que acabam fazendo, tirando realmente com a cara do brasileiro. Mas é aquele negócio, o brasileiro compra, o brasileiro aceita, continua vendendo igual água. É um excelente carro para revenda. Esse carro aqui, você abriu a boca que vai vender, você consegue vender, né? Estando inteirinho, você vende muito rápido, com um preço muito bom, não perde o valor de mercado. Então o povo compra, o povo aceita, e aí a Volkswagen pinta e borda, né? Entrega o que eles querem para o povo, porque o povo vai aceitar, né? Então, o que a gente não vê no mercado americano. O mercado americano lá nos Estados Unidos é totalmente diferente. Se alguém fosse entregar um carro nessas condições aqui para o público, não iria vender nem ferrando, perdão da palavra. Mas aqui o brasileiro aceita, né? Então, essa é a minha maior crítica com relação a esse carro e com relação à Volkswagen, que eu nunca fui fã da marca por conta disso. Que, na minha opinião, eles conseguem ser a montadora mais mão de vaca que existe no quesito de acabamento, no quesito de peças e opcionais. Pelo menos um detalhe bacana que eles colocaram, como o vidro dele é automático com toque, tanto para descer quanto para subir, quando você segura ela aberto, o vidro dele abre automaticamente, os dois vidros. E na hora de fechar também.
Nós seguramos fechados e aí os vidros se fecham automaticamente. Pelo menos isso. Mostrando os detalhes aqui para vocês. Retrovisor em plástico, não é pintado na cor do veículo. Maçaneta também em borracha, em plástico, não é pintada na cor do veículo. Roda calota. A roda dele é uma roda aro 14, 175/70/14. Ele conta com disco ventilado aqui na dianteira e na traseira o tradicional tambor. E falando a respeito das suas dimensões, ele tem 3,89 metros de comprimento, 1,65 de largura e a sua altura é de 1,46 m. Já a sua distância de entre eixos é de 2,46 m. Esse carro, pessoal, um outro ponto positivo dele é realmente isso. O que leva a pessoa a botar na ponta do lápis em pleno 2023, vale a pena pagar aí o valor de R$52 mil no valor de FIP nesse carro aqui, é em relação a isso, né? Um carro extremamente econômico, como por exemplo um Renault Kwid, só que ele tem um espaço que é incomparável ao Renault Kwid, tanto de parte interna quanto porta-malas, né? Depois a gente vai falar melhor sobre o consumo na hora do test drive, mas ele tem um consumo aí paralelo ao de um Renault Kwid e entrega muito mais espaço, né? Com relação a espaço, realmente, para a categoria do carro, esse carro aqui tem um excelente espaço, realmente não está nada mal. E aqui na parte traseira do Volkswagen Gol, como vocês podem ver, ele sofreu essas mudanças na lanterna, vidro traseiro, a parte aqui da tampa do porta-malas, a parte do para-choque, realmente eles mudaram. Porém, continua com o mesmo visual, por ser a mesma plataforma, de um Gol G5 2008. Se a gente colocar uma foto da traseira lado a lado, nós conseguimos perceber que sim, houve mudanças, mas essas mudanças, para uma pessoa talvez leiga, né, que não tenha, por exemplo, visto um vídeo como esse de um Gol, comparando uma foto lado a lado, etc., talvez não vá saber que esse Gol aqui seja mais novo, seja 2021. Vocês que já conhecem, provavelmente estão vindo ver através desse vídeo, que sabem, que gostam do Gol, já sabem as diferenças, né? Vão falar, nossa, que absurdo o que ele está falando. Mas para uma pessoa que é leiga ou que não entende muito de carro, vai olhar e vai falar, beleza, é um Gol 2010, 2012, porque não muda, né? Muda os detalhezinhos da lanterna, vidro e tal, uns vincos da tampa, mas no final continua sendo a mesma plataforma de um Gol 2008, né? E são esses detalhes que nós temos que botar na ponta do lápis, né? O que você quer de um carro? Você quer um carro econômico? Você quer um carro espaçoso? Você quer um carro para trabalhar na sua firma, né? Então, assim, um carro com manutenção barata. Então, ao meu ver, esse carro sim tem uma manutenção muito barata, é muito econômico e comparado com outros econômicos da categoria, ele tem um bom espaço interno. Se isso já é o suficiente para você e vai te fazer feliz, maravilha, beleza? Compre tranquilo, porque é um carro que vai te servir bem, tá? Mas eu ainda acho que é o que eu falei, a Volkswagen, enquanto ela continuar fazendo esse tipo de coisa e a população, o povo brasileiro continuar comprando e aceitando, ela vai continuar fazendo, né? Outra coisa que é um cúmulo de um absurdo, o carro, para abrir o porta-malas, ele não tem nenhuma alavanca interna, botão, alavanca interna, nada. O porta-malas não é elétrico e a única forma que você consegue abrir o porta-malas é somente aqui girando a chave por fora. Se você precisar abrir lá de dentro, você não consegue. Então são esses detalhes assim que realmente me deixam muito chateados com isso, sabe? Quanto que a Volkswagen iria economizar botando uma travinha elétrica aqui, ou até mesmo como tinha naqueles Civics antigos, Corollas mais antigos, aquela alavancazinha no assoalho para conseguir destravar o porta-mala por dentro, né? Então assim, mas é aquele negócio, sim, se eu precisasse de um carro espaçoso, às vezes para fazer entrega, né, um carro com manutenção confiável e barata também, botaria na ponta do lápis para ver se realmente seria vantajoso ter um carro como esse. O porta-malas do carro, para a categoria dele, ele até que tem uma litragem boa, são 285 litros. Ele tem aqui essa parte toda forrada e o bacana é que eles cobriram, né? Antes, as gerações antigas, tinha a ponta aqui do amortecedor aparecendo para fora, né? Aquela borracha. Aqui eles já forraram tudo certinho, melhorou pelo menos nessa questão. Infelizmente não temos forração aqui na parte de baixo, né, na parte aqui onde a gente vai colocar alguma mala, alguma coisa, tanto é que está tudo arranhado aqui na parte de baixo, só nas laterais, mas já está valendo, né, o up nem aqui nas laterais tinha.
essa parte aqui direto na parte do ferro, do metal do banco, um tampão com 2 alças para levantar, os pistões aqui, 2 pistões para levantar a parte da tampa traseira, ainda temos uma forraçãozinha de plástico aqui na tampa do porta-malas, a parte aqui dos bancos com Isofix, sistema hoje obrigatório nos carros, saídas aqui do alto-falante, que já vou falar sobre a multimídia do carro, e o porta-malas dele até que razoavelmente tem um tamanho bom, né? Vamos dizer assim que quase dá para ir confortavelmente aqui atrás de uma pessoa. Bom, brincadeiras à parte, daria sim para ir uma pessoa aqui, mas toda enrolada, né? Se eu me enrolar aqui dentro, eu até consigo me encaixar, mas é aquele negócio, é só um tom de brincadeira mesmo, que porta-malas não foi feito para transportar nenhuma pessoa. Claro que se você for da máfia, né, precisar colocar uns defuntos aqui dentro. E uma coisa que eu não curti aqui, não gostei, é que geralmente os carros hatches, quando você rebate o banco e remove a parte do tampão, que está aqui do meu lado, você fica com espaço desde aqui do teto do carro até embaixo aberto, um espaço livre, como se fosse uma wagon, né? E no caso desse carro aqui, ele tem uma parte estrutural aqui, cruzando o porta-malas aqui onde vai a parte do tampão. Vocês podem ver a lataria do carro. Ou seja, se você quiser carregar alguma coisa, pode ocorrer de atrapalhar bastante. Além de o banco não ser bipartido, ou seja, conseguir deixar um lado levantado e um lado abaixado. De repente quer levar uma bicicleta com uma criança, né, uma família, não tem essa possibilidade. Ou você rebate todo o banco, ou você não rebate. Então isso acaba dificultando um pouco. Mais um ponto aí que não achei legal, principalmente por ser um carro hatch, né? Carro sedã, é lógico que vai ter uma carroceria como essa aqui, uma parte estrutural. Agora um carro hatch não era para ter, era para ser aberto isso daqui e você poder, né, levar alguma coisa alta, algo do tipo. Infelizmente nesse caso aqui não temos como. E aqui na parte de baixo um pneu step que não é quinta roda, com o mesmo aro das rodas lá de fora. Pelo menos não é aquele pneuzinho de bicicleta, bem bacana. Bom, mostrando os detalhes aqui na traseira antes da gente passar para a parte interna. Aqui o logo central Volkswagen, como eu falei, abertura somente aqui pela chave. O emblema Gol, aqui na lateral nós já não temos nada. Limpador de para-brisa, limpador aqui do vidro traseiro. Desembaçador, o brake light. Aqui essa lanterna restilizada do Gol. E o para-choque dele nessa nova restilização, também bem minimalista, bem simplificado. E para você que chegou até esse presente momento do nosso vídeo, tá gostando do vídeo? Deixa um joinha aqui para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas, para você me ajudar aqui no canal. Também, se você curte esse tipo de avaliação de carro, tá gostando do conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho ao lado, que sempre que eu postar um vídeo novo, você receberá a notificação em primeira mão deste vídeo postado. Bom, bora lá então ver os detalhes na parte interna aqui do Gol, e depois nós já vamos para o nosso test drive, vamos pegar a estrada, vamos fazer o nosso teste 0 a 100 e passar as opiniões de direção do carro. Bora lá! E aqui na parte traseira do Volkswagen Gol, isso é um dos pontos positivos que eu fiz questão de citar várias vezes para vocês. Ele tem um excelente espaço interno, na minha opinião, para a categoria do carro. Até comparado com alguns carros sedãs, ele tem um espaço interno bacana. Mas lembrando, espaço interno não é sinônimo de conforto, tá? Nem sempre. Esse carro sim, ele é espaçoso nesse ponto, mas conforto aqui atrás não tem. E isso eu posso garantir para vocês. A minha esposa fez as aulas de autoescola dela num Gol igualzinho a esse ano, e eu acompanhei em todas as aulas aqui no banco traseiro. E eu saía daqui, perdão da palavra, mas com a bunda doendo, latejando. Esse banco aqui traseiro, o da frente nem tanto, mas o traseiro é extremamente desconfortável. Em viagens longas, quem vai aqui atrás sofre bastante, porque é um banco muito desconfortável. Eu não sei explicar o porquê, né? Porque ele não é tão duro assim, nem nada do tipo. Não sei se é a ergonomia dele, ou sei lá. Eu sei que ele é muito ruim. Uma aula de 1h20, 1h30, eu saía daqui com a bunda latejando de doer, viu? Quem vai fazer viagem longa aqui atrás desse carro não é fácil. Realmente
nesse ponto ele é desconfortável. Por questão de espaço é excelente, não tenho o que reclamar. Realmente o espaço aqui é muito bom mesmo, isso vale a pena ressaltar. Vou pegar a câmera para mostrar para vocês. Eu tenho 1,75 m de altura, o banco da frente está regulado para mim. E olha o espaço que sobra aqui atrás, né? Realmente é um espaço muito generoso. O túnel central dele é bem baixo, praticamente plano. Então você não tem grandes dificuldades quem vai aqui no meio. Realmente, questão de espaço, não tenho o que falar, excelente. Aqui na parte para a cabeça também, mais de 4 dedos, me sobra aqui pelo menos uns 5 dedos, eu estou aqui com o dedo aberto da mão. Então é um espaço aqui excelente, não tenho o que reclamar em questão de espaço desse carro. Aqui atrás, pelo menos todos os bancos com apoio de cabeça para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontos também para os 3 ocupantes. Esse modelo aqui de 2021 já conta com os cintos de 3 pontos para todos, já que é obrigatório também, né? Não fez mais do que a obrigação. Aqui atrás o sistema de ancoragem de Isofix, que já mostrei para vocês. Agora, mais uma vez, chegando nas partes de economia da Volkswagen, né? Não tem alça PQP para nenhum ocupante, tá? Nada. Aqui fora, a parte da porta vai no braço mesmo, na manivela. Nós temos aqui na frente vidros elétricos e com um toque, tanto para descer quanto para subir. Mas aqui atrás já vai na manivela mesmo, né? E um outro detalhe chato é que a Volkswagen manteve a sua porta desde a geração passada, né? Então aqui nós temos um buraco do comando do vidro elétrico, que no caso é aqui, para reaproveitar, colocar uma peça só. Aqui embaixo um porta-objetos, um pouco raso. A porta toda de plástico, né? Um acabamento aqui bem áspero, inclusive na porta. E aqui uma tampinha, né, para esconder. Antigamente a trava, o pino da trava ficava aqui, né? Agora já não temos mais. O banco dele também nós temos aqui esse desenho liso e aqui esses desenhos em triângulos. E aqui na porta da frente, como comentei, 2 vidros elétricos automáticos, um toque, tanto para descer quanto para subir. O que confunde um pouco, principalmente para você que está acostumado com um carro que tenha 4 vidros elétricos, são esses 2 botões aqui de travar e destravar as portas, porque você acaba achando que é um botão de abaixar o vidro, né? E acaba apertando sem querer. Principalmente à noite, que são da mesma cor, os 2 botões aqui e aqui em cor vermelha, padrão de painel Volkswagen. Aqui aquele mesmo acabamento, um tecido bem áspero, aqui acaba até incomodando um pouco. Aqui as economias da Volkswagen, o botão aqui da maçaneta, serve para carros então que também venham sem o vidro elétrico, apesar de desse ano não ter nenhum sem o vidro elétrico. Tem aqui, né, a maçaneta, já economizaram aqui na porta, já tem as 2 funções se precisar. O botão aqui, né, o pino da porta, colocar essa tampinha para disfarçar. Então aquele negócio, renovaram o painel do carro, mas os acabamentos de porta continuaram os mesmos das versões antigas. Até não combinou um pouco, porque realmente esse painel ficou um painel bacana, um painel bonito. A Volkswagen aprendeu a fazer artesanato em plástico, então ficou um desenho bem bacana, a parte aqui de cima, tudo bem encaixadinho, certinho, né? A parte aqui dos botões, apesar de ter tanto botão sem utilidade, são encaixes bonitos. Aqui a parte da saída de ar, realmente do painel desse carro eu achei que ficou bem bonito, né? Foi um desenho assim, bem encaixado, bem formoso. Parte aqui da multimídia também, que isso é opcional, inclusive, a multimídia original da Volkswagen, mas ficou um charme aqui para o carro, o painel, tudo. Nessa questão aqui, não tenho o que reclamar. A parte ali com airbag, né? Airbag frontal aqui para o passageiro e airbag frontal para o motorista. Mas nesse quesito aqui não tenho o que reclamar. Muito bonito esse novo painel, pena que aí veio, né, perdão da palavra, uma cagada, que usaram o acabamento de porta antiga e não concilia ali com uma coisa com a outra, um painel novo e a porta antiga, né? Bom, vai entender isso daí. Mas mostrando aqui para vocês os detalhes, nós temos aqui a parte do conta-giros do carro, marcando até 8.000 pica-paus aí, que gira o motor. Velocímetro até 220 km por hora, um pouco otimista, não? Aqui nas outras versões, dos outros Gols, temos sim um computadorzinho de bordo, etc. Mas aqui somente horário. Aqui ao lado, que está em preto agora, quando nós estamos andando com o carro, ele aparece aqui uma indicação de subir marcha, trocar marcha, bem bacana inclusive, bem útil, tá? Aqui embaixo, ó, a trip do carro, apenas uma trip, não tem trip A nem trip B, é uma trip única. Quilometragem do carro.
a parte aqui da temperatura do líquido de arrefecimento e a parte do nível do combustível, só. Pelo menos colocaram aqui a temperatura do líquido de arrefecimento, coisa que está faltando muito nos carros hoje em dia. Parabéns aí para a Volkswagen, gostei. Aqui embaixo um botão para luminosidade do painel, depois vou mostrar ela um pouco com as luzes acesas. E aqui no caso um botão para resetar a trip do carro e para acertar a hora. E aqui no seu volante, um volante simples, não temos comandos no volante. Merecia, porque você paga a multimídia à parte, né, como opcional, então o mínimo que poderia vir é um controlezinho para o rádio, para multimídia, que é uma multimídia completinha, tem Bluetooth, tem bastante coisinhas assim, né, uma multimídia aqui, a tela dela branca, igualzinha à iluminação do painel do carro, em branco, porém os botões, quando você está à noite, esses botões aqui em vermelho, botões do ar-condicionado também em vermelho, padrão Volkswagen. Então é uma multimídia bem fácil, com CD player, Bluetooth, USB, entrada aqui para P2, inclusive bem simples também de conectar no Bluetooth do carro. Eu testei aqui, funcionou perfeitamente, é um Bluetooth com uma configuração muito fácil. O volante, como já mostrei, ele tem essa base achatada, esse aqui desse carro está um pouco desgastado. Eu até gostaria que vocês comentassem aqui no vídeo, vocês que têm um Gol como esse, se é normal um carro com 53 mil quilômetros já estar todo descascado assim. Agora, eu não sei se a locadora, pelo que eu vi com umas colas ali, que ela deve ter adquirido isso daqui, esse Golzinho de frota de alguma empresa. Não sei se acabaram voltando a quilometragem ou não, mas comentem aí, porque tá bem estranho esse volante aqui, todo deformado, descascado, realmente bem grotesco, bem feio. Será normal isso, um Gol com 53 mil quilômetros já descascando o volante desse jeito? Comente aqui embaixo, por favor, você que tem um Golzinho desse ano aqui. Bom, aqui do lado a saída de ar, a parte aqui com esse acabamento em plástico bem bacana também. Parte aqui a mesma, né? O mesmo plug aqui que já tem nos antigos Gols, a mesma alavancazinha de acionamento do farol. Aqui embaixo um porta-objetos, os pedais aqui do Gol. E na parte de baixo a parte de abertura do capô. Aqui no console, então, na parte de baixo o ar-condicionado. É um ar-condicionado até que relativamente bom. Uma tomada 12 volts, dois porta-copos, um porta-objetos aqui. O câmbio dele, um câmbio que por sinal gosto muito, isso é um ponto positivo, que eu gosto bastante desses câmbiozinhos aqui da Volkswagen. São engates bem precisos, bem macios, bem justinhos. Lembra até, já dirigi aquelas Paratis antigas, quadradinhas. É bem bacana esses câmbiozinhos aqui justos que a Volkswagen tem. Realmente de câmbio, de câmbio manual no caso, eu acho que não tem outro igual a não ser da Volkswagen. Nesse ponto aqui tá de parabéns. Aqui eu não comentei, nós temos um suporte para celular. Esse aqui no caso já está extremamente frouxo, isso daqui, né? Aqui atrás nós temos uma tomadinha USB para carregar o celular caso você coloque ele aqui no suporte, o que é bem válido. É útil sim, é um equipamento bem útil, mas eu achei um pouco grosseiro aqui em cima do painel. Mas é válido, é uma coisa útil. O que não é legal é que isso daqui, meu celular, eu coloquei umas 2, 3 vezes, ele ficou caindo várias vezes. Não sei se é a peça que está frouxa ou se já é assim, né? Mas acredito que deva ter alguma função aí fácil para você substituir isso daqui, né? Porque depois que afrouxa já não tem o que fazer mais. Aqui em cima um retrovisor, espelho retrovisor simples, né? Não é fotocrômico. Luz aqui no teto de cortesia, aqui atrás esqueci de comentar, mas nós não temos luz de teto, apenas aqui na frente. O parasol dele tem espelhinho para os dois ocupantes, porém o do motorista tem essa capinha. E para economizar, o do passageiro já não tem. Apenas o do motorista, por conta às vezes tem um carro com farol alto atrás e tudo, é bom ter a capinha para não refletir nos olhos da pessoa. O porta-luvas dele não tem chave, não tem amortecedor, né? Ele despenca, mas é um porta-malas que tem, um porta-luvas, perdão, que tem um tamanho razoavelmente bom. Ele tem bem espaçoso, não tem iluminação, não tem refrigeramento, nada. O volante não tem regulagem de altura, infelizmente. Nós temos aqui no banco a regulagem dele de altura. É uma regulagem bem estranha, inclusive. A gente precisa levantar com as duas mãos. A gente levanta essa alavanca aqui e o banco meio que dá uma levantada à parte traseira. A hora que a gente empurra para baixo, ele faz isso daqui. Vou mostrar para vocês aqui. Então é uma regulagem bem simples, né? Eu levantei o banco, tô com ela segurada, ou então
eu abaixo ele lá embaixo, né? Então ele fica ou assim que dá uma melhorada na altura. É um ajustezinho bem sem vergonha, para falar a verdade, viu? Inclusive você não consegue fazer para baixar sim, mas para levantar, se você quiser levantar da forma que eu fiz agora, somente descendo do carro, tá? Com o seu peso, com o meu peso, ele não vai levantar. Outro detalhe aqui no console, carpete aparecendo, né? A parte do carpete, freio de mão, modo tradicional. Aqui como se fosse um porta-objetos, mas extremamente raso, então não serve para você pôr nada praticamente que vai cair. O ajuste de encosto do banco, aqui na parte do lado. E aqui a tradicional alavanca da Volkswagen, para ajustar a parte de profundidade do banco. Os bancos dele, como já falei, os bancos bem ásperos, mas com desenho até que bonito. Bom, o cinto de segurança, pelo menos ele contém a regulagem de altura, né? Nós pressionamos aqui, ele sobe e desce, tanto para o motorista quanto o passageiro. E uma outra mancada aqui é que não tem a borracha dupla, para fazer um melhor isolamento acústico, proteger melhor de poeira, etc. Não tem aquela borracha que vai aqui na porta. Infelizmente, mais uma das economias da senhora Volkswagen. Apenas borracha simples. Isso dificulta realmente na estrada, ruídos, poeira, até mesmo às vezes infiltração de água. Bom, bora lá então fazer aquele nosso famoso test drive aqui do canal, pegar a estrada, ver o quanto que esse carrinho aqui anda, seu desempenho, que realmente é um ponto positivo. E também fazer aquele nosso famoso teste de 0 a 100 aqui do canal que vocês tanto gostam. Bora lá! Bom pessoal, bora lá então fazer o nosso famoso test drive aqui do canal a bordo do Gol 1.0 3 cilindros 2021. E uma das coisas que eu comentei para vocês, o maior ponto positivo desse carro aqui, acredito que seja a questão da economia, tá? Realmente esse carro é um carro extremamente econômico, surpreende muito, muito mesmo. Eu vou comentar para vocês o que fala a respeito na ficha técnica, mas obviamente esse carro aqui ele passa do que diz a ficha técnica. As montadoras às vezes precisam, até por questão jurídica, né, deixar um pouco a menos para não passar como uma propaganda enganosa, né, porque querendo ou não o consumo vai de cada pessoa para cada pessoa, principalmente quando nós estamos falando de um carro com câmbio manual, né? Então varia aí do tempo que a pessoa troca a marcha, de quanto a pessoa pisa, né? Então isso pode mudar bastante as médias de consumo. Segundo a ficha técnica do carro, nós estamos falando de uma média na cidade de 9,1 km por litro abastecido no álcool e de 13,3 km por litro abastecidos na gasolina. Ou seja, uma média já excelente pelo que divulga a ficha técnica do carro, mas eu entrei em alguns grupos de Volkswagen, de Gol, etc. E realmente essa média acaba sendo um pouco maior, tá? Ela teve algumas pessoas que chegaram até relatar 13, 12 km por litro no álcool. Até aí não sei se realmente é verdade, né? Muitas pessoas às vezes acabam exagerando quando vai comentar, ou então nem porque estão mentindo, mas porque não sabem fazer de fato a média do carro, calcular. Mas eu acredito que realmente esse carro seja extremamente econômico e até mais do que a ficha técnica do carro diz, que aí 9,1 no álcool. Para vocês terem uma ideia, né, minha esposa, comentei com vocês que ela fez as aulas de autoescola num Gol, todas as aulas dela. E aí numa quinta-feira o professor pediu, né, para parar no posto, o instrutor, para abastecer o carro, abasteceu com álcool até o automático. Na sexta-feira não tivemos aula, aí segunda, terça, quarta, quinta-feira rodamos com o carro, e pelo menos 1h30 rodando aí na cidade, fora os outros alunos, né? Somente na sexta-feira, na outra sexta-feira, é que ele foi encher o tanque e ele falou pra mim, ele falou, nossa, agora que eu tô vindo abastecer o tanque do carro novamente, né? Isso que rodando com álcool. Além desse carro ter um consumo excelente, ele tem um tanque de combustível com um tamanho muito bom, são 55 litros, o que garante uma autonomia para ele enorme, né? Então realmente isso é um ponto positivo.
para o carro. E as suas médias na estrada, nós estamos falando de 10,1 km por litro abastecidos no álcool e 14,4 km por litro abastecidos com gasolina, tá? Ou seja, uma média que, segundo a própria ficha técnica divulga, que a gente sabe que às vezes dá um pouquinho mais, esses mais modernos, né? Antigamente as montadoras acabavam, né, mentindo pra caramba. Quem lembra aí das propagandas antigas aí do Maverick, de Opala, né, falando a respeito de consumo. Então, mas hoje em dia eles são bem rigorosos com relação a isso, e às vezes eles até acabam jogando um pouquinho a menos do que realmente o carro faz, para não ter problemas judiciais, tá? Então realmente acaba dando um pouquinho mais essa média aí. Com relação à autonomia, no álcool na cidade, nós estamos falando de uma autonomia de 500 km, 501 km com um tanque de combustível e 732 km com um tanque de combustível rodando na cidade, na gasolina. E isso, claro, com base no consumo passado pela própria ficha técnica do carro. E na estrada nós já estamos falando de uma autonomia de 556 km no álcool e 792 km abastecidos com gasolina. Ou seja, com gasolina uma autonomia aí de praticamente 800 km, né? Isso se realmente a ficha técnica do carro estiver exatamente correta, o que na minha opinião, com certeza ele deve rodar mais. Como eu falei, já vi em vários grupos aí de Volkswagen desse Gol desse ano, pessoal falando aí médias de 12, 13 no álcool na cidade, né? Então realmente é uma média surpreendente, e 13 eu não chego a acreditar, mas uns 11, no máximo estourando uns 12, eu até acredito, por conta das aulas de autoescola e tudo que eu presenciei, e eu vi que realmente o carro é extremamente econômico, e esse é um ponto fundamental para ele. Outra coisa que levaria em consideração de comprar o carro é que, se você está buscando um carro econômico, por exemplo, vamos comparar ele com um Kwid, vamos dizer assim. O Kwid também é extremamente econômico, mas não tem o mesmo espaço interno que esse daqui tem, tá? Inclusive até de conforto, acho que esse aqui é um pouco mais confortável que o Kwid. Então esse é um ponto positivo, como eu falei, de levar na ponta do lápis. Ainda vale a pena comprar um desse em pleno 2023. Esse é um ponto positivo de levar, de colocar na ponta do lápis, tá? Porque é um carro que tem um espaço bom e é um carro extremamente econômico, assim como um Kwid. Talvez às vezes até mais, hein? Não sei, precisaria testar o Kwid. Então, além disso, né, manutenção barata e um carro com uma robustez mecânica. Então realmente são pontos de se considerar. Existem outros carros no mercado, né? Mas dessa categoria são pontos de levar em consideração, principalmente para quem trabalha com frota, né? Tem às vezes uma empresa de telefonia, uma empresa de prestação de serviços. É um carro que vale a pena levar em consideração, tá? Principalmente pela manutenção barata e peças acessíveis também. Bom, estamos pegando a estrada aqui com ele. Uma saída aqui, ele tem uma boa saída de estrada. Bem bacana. A estrada está um pouco congestionada aqui. Vamos ver se a gente consegue ir para um outro lugar para fazer o nosso teste de 0 a 100 com o carro. Um ponto que eu queria destacar, pessoal, vocês que têm o Gol, que estão assistindo aqui o vídeo, comenta para mim se é só com esses dois que eu tive experiência, ou se vocês também notaram isso. Eu vi várias pessoas comentando que a suspensão do Gol é um pouco dura, né? Realmente, os modelos antigos tinham a suspensão bem rígida. No caso desse aqui, pelo contrário, eu percebi que ela é um pouco molenga, principalmente dá para perceber isso na hora que você vai frear. Minha esposa estava fazendo as aulas de autoescola com esse carro e ela acabava freando um pouco mais bruscamente. Eu percebia que o carro fazia assim, ficava dando umas chacoalhadas para frente, assim, várias vezes na hora de frear, né? E eu falei, nossa, será que ela está apertando tão forte o pedal, né, que o carro está fazendo isso? E eu percebi dirigindo que realmente isso acontece. Dependendo da força que se aplica na hora de frear, não precisa ser nada assim brusco nem nada, ele já dá umas sacudidas para frente. Então, aparentemente com uma suspensão assim meio molenga, porque ele vai para baixo, como se a frente fosse para baixo e voltasse para cima, assim, né? A frente do carro.
Então eu estranhei um pouco isso, achei, não sei, a impressão que passa é que a suspensão é meio molenga e aí ele vai para frente e para trás. Mas com relação a curvas, etc, eu testei o carro e tudo, achei ele um carro gostoso assim de guiar, apesar de os bancos não serem nada confortáveis. Isso realmente em viagens longas incomoda de jeito nenhum, não gostei nem um pouco desses bancos. E uma coisa de se ressaltar também é a questão do desempenho do carro, né? Para um motor 1.3, 3 cilindros aspirado, ele tem um desempenho excelente, realmente em arrancadas, claro, para a categoria do carro, vale sempre a pena lembrar isso, tá? Para ninguém vir falar que eu estou falando besteira aqui, falando que o carro é um super esportivo, né? Mas para a categoria do carro, ele tem um excelente desempenho em arrancadas, a rotação vem nos 3.000 giros, então eu achei isso bem bacana do carro, surpreende bastante assim dessa categoria, é um dos carros mais espertinhos assim que eu já testei, realmente nesse ponto tá muito bom, de parabéns. E aquele negócio, né, eu compraria, dando a minha opinião pessoal agora, não compraria, eu vou explicar o porquê. Pelo valor que tá a FIP dele, no caso desse daqui, modelo 21 e ano de fabricação 2020, R$52 mil a FIP, da data que nós estamos gravando esse vídeo, segundo a Web Motors. 52 mil para comprar um carro usado, eu acho que tem diversas outras opções que vou trazer inclusive aqui no canal, que são mais viáveis, tá? Então assim, opinião particular minha, eu não compraria. Porém aí vai do que a sua necessidade manda, né? Vai do que você precisa e do seu gosto também. É o que eu falei, eu vou comprar um carro de 52 mil que tem um que é 2008, né, que foi lançado e praticamente tem a mesma aparência, né? Se você acha um inteirinho, um carro usado de 52 mil, às vezes é melhor comprar um 2008 que você vai pagar bem mais em conta, né? Então assim, esse no caso, opinião pessoal minha, tá pessoal? Não fiquem ofendidos nem nada, eu gosto de falar a verdade aqui. Eu pessoalmente não compraria, tá? Eu tô sendo bem sincero aqui com vocês. E vamos ver se a gente consegue chegar no 100 antes daquela subida ali, hein? Bora lá. 1, 2, 3, vai! A subida já atrapalhou a gente, mas só pra gente ter uma noção aqui, olha como ele embala, pessoal. 90 por hora. Não tá nada ruim para um carro 1.0 3 cilindros aspirado. Tive que fazer o teste ali mesmo, geralmente a gente faz em outro local, mas como não vai dar tempo, que vai ter que devolver o carro, então acabei fazendo ali mesmo, mas já deu para sentir que o motorzinho aqui tem um excelente desempenho, realmente é muito bom mesmo, tá? Bom pessoal, e agora eu e o Volkswagen Gol vamos ficando por aqui. Para você que nos acompanhou até o presente momento desse vídeo, por favor, considere deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho ao lado, assim você receberá todas as notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Meu nome é Lucas Basso, esse é o canal automotivo Coração Mecânico. Te vejo no próximo vídeo, um abraço a todos e fiquem com Deus.